Olá, bem-vindo, bem-vinda você que vem celebrar este culto no primeiro domingo da Quaresma. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É como se alguém viesse te convidar para um churrasco e você dissesse: muito obrigado, eu não posso, eu preciso ir ao culto. Ao culto? Vai trocar um churrasco por um culto? E você responde: nem só de pão viverá o ser humano. A definição de Martim Lutero para pão é a seguinte: tudo o que você precisa para viver. Roupa, calçado, dinheiro, comida. Sendo assim, até mesmo quando você deixa de fazer um trabalho tão importante para o seu sustento, aí mesmo é que você entendeu o que é viver na presença de Deus, em comunhão com Ele. Pois também de pão, mas não só de pão, de trabalho, de dinheiro, churrascos, visitas, vive o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que bom que você tirou esse tempo para ouvir a palavra de Deus. É um tempo que nós temos em comum unidade. Vamos nos alimentar dela e fortalecer a fé. Abençoado culto para a pessoa que nos acompanha. Amém. Deus está conosco.
Celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e tudo o que neles há. Vamos conversar com o nosso Deus misericordioso, reconhecer nosso pecado e pedir pelo seu perdão. Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós viemos pedir perdão. Perdão por não colocarmos o Teu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Perdão por não buscarmos a Tua palavra, colocando desculpas que nos afastam de Ti. Concede-nos sabedoria para não cedermos à tentação que quer nos convencer que não somos culpados pelo Teu sofrimento, quando na verdade Teu Filho Jesus assumiu toda a nossa culpa e pagou o preço pela nossa liberdade. Ainda assim, seguimos sendo pecadores e desobedientes. Perdão, Senhor, porque vemos o Teu Filho Jesus caminhando em direção ao deserto e fingimos não ver, porque não queremos encarar o deserto. Queremos somente os privilégios e o bem-estar. Cedemos facilmente ao tentador e esquecemos de Ti. Perdão, ó Deus. Humildemente oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Com as palavras do Salmo 30, versículo 2, e perante vosso sincero arrependimento, eu vos anuncio o perdão dos pecados concedidos em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa oração a Deus também é em favor do mundo, do sofrimento que assola a humanidade e a natureza. Kyrie eleison, piedade, Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, gratidão pelo dom da vida e por podermos celebrar em Teu santo nome. Ajuda-nos a olhar para frente. Cada dia mais sejamos transformadas e transformados pela mudança da nossa mente, não nos conformando com o presente século. Ajuda-nos a melhorar sempre. Abençoa este momento de culto e cada pessoa que ouve e participa de alguma maneira. Fala ao nosso coração. Por Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo eternamente. Amém. Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos, o capítulo 1, dos versículos 9 até o 15. Passo a ler. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão.
No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Até aqui, palavra do Senhor. Louvado sejas Cristo. Amém. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 3, os versículos 18 até o 22. Passo a ler. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão esteja com todos nós. Queridos, queridas, como é bom estarmos juntos ao Deus Trino nesse culto. Nos aproximamos da Páscoa, que é o tempo de lembrarmos com mais destaque da morte de Jesus. Uma morte que apaga os nossos pecados e um convite para que o rumo de nossa vida seja em obediência aos seus ensinos. Nessa mensagem, queremos ver algumas coisas difíceis para entendermos nesse texto por causa da influência dos tempos atuais. Somos influenciados pelas pessoas com quem convivemos e nem sempre elas estão certas no que pensam. Eu mesmo, como pastor, já me posicionei a ideias pelas quais hoje peço perdão a Deus, porque estava errado. Precisamos aprender a orar
e a refletir melhor sobre as opiniões que acolhemos. A mensagem principal é que o pecado merece castigo. Se mato, mereço castigo. Se minto, também mereço. E pode parecer absurdo, mas até o bem que faço pode ser pecado, ser feito exclusivamente para que a minha imagem perante os outros pareça bem na foto. Por isso Jesus critica aqueles que há 2000 anos oravam nas praças para serem vistos pelos outros. Então, se sou pecador, eu mereço ser julgado por Deus e condenado a viver separado de Deus eternamente. Porém, Deus nos ama e eu recebi o meu castigo pelo pecado quando Jesus foi crucificado lá na cruz, quando ele morreu. Sua morte substitui a morte que eu mereço pelo meu pecado. Assim você também. Você que está me ouvindo merece a morte pelo teu pecado. É duro ouvir isso, não é? Mas a morte de Jesus substitui a tua morte. Então, ao crer em Jesus como teu Salvador, você está livre da condenação pelo teu pecado. Você já ouviu falar da festa das ovelhas? Nas leis do Antigo Testamento, foi ordenado que um cordeiro seria sacrificado todos os dias no templo para o perdão dos pecados. Pobrezinhas ovelhas, elas eram mortas como oferta para que nós tivéssemos, ou as pessoas daquela época, tivéssemos o perdão de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, elas fizeram uma festa, porque não era mais preciso sacrificar os cordeiros. Soltaram foguetes, fizeram um círculo para dançar, tinha música, hinos de louvor a Deus, foi um festão. Nós podemos nos alegrar como as ovelhas. Não seremos mais condenados. As portas do céu, o reino de Deus está aberta para nós pela confiança de que Jesus é o nosso Salvador. Claro que a morte de Jesus é algo muito triste. Seu sofrimento, sua dor, mas sua morte realizou o perdão para aquele que crê nele. Os pecados têm o perdão. Nós, os pecadores, temos o perdão. Mas então, posso continuar pecando? Não, não pode. Se você continuar vivendo, tendo como opção de sua vida viver no pecado, você está abusando da graça de Deus. Talvez você pergunte: tem alguém que vive sem pecado? A resposta é simples: não tem. Não tem quem viva sem pecado. Eu e você, que cremos em Jesus como nosso Salvador, continuaremos a ser pecadores. Não tem um pouquinho de coerência nisso? Coisa difícil de entender. Se vivo em pecado, sou condenado. Então tenho que crer em Jesus e me afastar do pecado. Mas se creio em Cristo Jesus, continuo pecando. Afinal,
qual é a diferença entre alguém que crê em Jesus e quem não crê? Quem não crê em Jesus não crê que Deus o perdoa, não crê que Deus o quer como seu filho, como sua filha. Aqueles que não creem não estarão eternamente no reino de Deus. E por não crer em Jesus, não terão o Espírito Santo, que sempre nos ajuda em nossas fraquezas, nos fazendo voltar para o Pai arrependidos. Quem não crê vai ser apenas pecador. Vai ser pecador sem progresso na vida com Deus e sem a misericórdia de Deus. Quem crê em Jesus, o pecado não será opção na sua vida. Sua opção vai ser afastar-se do pecado, mas nós continuamos neste mundo e ainda estamos sujeitos a tentações e a tomarmos decisões erradas. Mas por crermos em Jesus, temos o Espírito Santo que nos avisa em nossa consciência que erramos e precisamos do perdão e de reparar o mal que fizemos. Como Zaqueu, aquela história bíblica, que sendo um rico por ter tirado dinheiro de muita gente, se arrependeu e devolveu muito mais a quem tinha roubado. Ele deu metade do que tinha aos pobres e devolveu o que roubou. Ele não fez isso para comprar o perdão, porque Jesus lhe deu certeza que Deus o perdoou. Foi por isso que Zaqueu deu aos pobres e devolveu o que roubou. O pecado está no roubo, no adultério e muitas outras coisas. Num mundo em que quanto mais dinheiro temos, mais nos sentimos abençoados por Deus. O dinheiro pode ser uma bênção, ele é uma bênção. Com ele podemos viver melhor e ajudar muitas pessoas a terem uma vida melhor. Mas nós não nos acostumamos a pensar no acúmulo de bens como pecado. E Jesus previne que o acúmulo do dinheiro pode ser uma maldição quando ele ocupa o lugar do amor a Deus e ao próximo em nosso coração. Certa reportagem sobre o Faustão me chamou a atenção. Nela era contado que ele já tinha doado pelo menos 200 casas aos seus empregados. Ele vai ao céu por isso? Não. Isso quer dizer que ele é cristão? Também não. Mas essa deve ser a atitude de quem é cristão. A fé precisa mudar o nosso coração frente a Deus e aos outros. Usar sua fortuna para beneficiar quem está precisando. Essa é uma grande bênção. Conheço outra história de um trabalhador que vivia com muita dificuldade. Eram ele, a esposa, mais 4 filhos. Todos sob o seu sustento. Ele cumpria de verdade suas tarefas.
Às vezes tinha que levantar de madrugada para ir ao trabalho e voltava tarde da noite. Trabalhava, em algumas vezes, 14 horas por dia. Já imaginou isso? 14 horas de trabalho por dia. Como isso faz muitos anos, não tinha como recorrer às leis trabalhistas. E o patrão não pagava mais por causa disso. Ele pediu um aumento ao patrão e o patrão disse que não tinha dinheiro para aumentar seu salário. Mas, para construir uma casa enorme, uma mansão, ele tinha. Então, seu amor, o amor do patrão, estava mais ligado aos bens que possuía do que aqueles que colaboravam para lhe dar um bom rendimento. Então, neste tempo de reflexão sobre a morte de Cristo em teu lugar, pense em como você pode amar a Deus acima de tudo e ao próximo como você mesmo. Resumindo, e foi dito até aqui, somos pecadores e por isso não temos acesso ao reino de Deus quando morremos. Em Jesus e só nele temos as portas para a vida eterna ao lado de Deus abertas. Pois em Jesus temos o perdão total do pecado. Crer em Jesus inclui afastar-se do pecado. Crer em Jesus inclui uma vida de amor a Deus. Isso significa orar, ler a Bíblia, participar dos cultos, enfim, amar a Deus. Outras coisas também fazem parte desse amor a Deus. Quinto, crer em Jesus inclui uma vida de amor àqueles que estão necessitados do nosso auxílio. Sejamos nós ricos ou pobres, sempre teremos uma forma de auxiliar quem está ao nosso lado. Que Deus nos abençoe em nosso crescimento na fé. Desejo a você todas as bênçãos de Deus e vamos fazer que em nossa vida tenhamos a bênção de sermos de fato filhos e filhas de Deus e que tenhamos uma boa época de preparo para comemorar a ressurreição de Jesus. Sem
acordo com o Plano Nacional de Ofertas da IECLB, as ofertas de gratidão deste domingo são destinadas pela comunidade local. Você pode ofertar através do aplicativo da IECLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Ao final desse culto, queremos agradecer por tua palavra de vida. Palavra que nesse culto nos lembrou de que Jesus sofreu a morte em nosso lugar por nossos pecados. Palavra que nos lembrou de que por mais que tenhamos recebido o batismo e chegado à fé, ainda continuamos neste mundo e lutamos contra o pecado e o mal em nós, na vida comunitária e em sociedade. Por isso, Senhor, nesse tempo quaresmal, mostra o teu caminho e leva-nos diariamente à reflexão e à ação de amor que transforma o mundo. Nesse sentido, nós queremos interceder também, Senhor, por nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo. Nossos amigos, familiares e demais que se encontram enfermos, cansados, aflitos, enlutados. Pedimos seu auxílio nos momentos de dificuldade e de fragilidade em que se encontram. Visite a cada um, cure, restaure, fortaleça e ampare segundo a tua vontade e nos chama como teus instrumentos. Abençoa e sustenta cada um de nós, como pessoas, famílias e comunidade, que possamos sempre olhar em tua direção, certos de que teu sofrimento não foi em vão e que a ressurreição de Cristo é a vitória sobre o pecado, a morte e o mal. Assim segue conosco e nos guie em teus caminhos. E tudo mais que está em nosso coração, nossos pedidos e agradecimentos, nós os colocamos na oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus nesta época em que refletimos sobre a morte de Cristo por nós. Que Deus toque nossos olhos para que possamos enxergar. Que Deus toque nossos ouvidos para que possamos ouvir. Que Deus toque nossa boca para que possamos levar adiante a sua mensagem. Que Deus toque nossas mãos para que possamos ofertar com disposição. Que Deus toque nossa vida para que o Espírito Santo possa nos envolver. Que Deus toque nosso coração e nos permita sentir o seu amor. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma abençoada semana na paz de Cristo Jesus. Amém. Eis que estou junto com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que estou junto com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até aqui chegamos, ó Senhor.